Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 26 de junho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Bora lá, time, começar aqui as análises do domingão. Antes, três coisinhas muito simples. Dá aquela curtida, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Dessa maneira, o nosso canal cresce, fortalece e o conteúdo chega a mais pessoas. Conto com todos vocês. Chegou hoje pela primeira vez? Se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. 11 da manhã. Campeonato Brasileiro Série B, Mirassol versus ABC. Mirassol, sexta posição, pega o ABC, lanterninha da competição até o momento. Mirassol jogando em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota e perdeu para o Novo Horizontino, que está lá em cima na tabela. Empatou outra e ganhou 3. O ABC como visitante, 5 jogos, nenhuma vitória, são 2 empates e 3 derrotas. No histórico, um jogo em 2022, 2-0 para o Mirassol. Time, em pré-live, eu tenho uma odd de 1,55, 1,52. Mirassol jogando em casa, sim, é favorito. Uma entrada mais conservadora, Mirassol empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Ao vivo, Mirassol amassando, dá para tentar a vitória seca. Bora lá, time, meio-dia chegando na Noruega, primeira divisão. Noruega é um campeonato muito bacana para gols, tá? Tanto primeira quanto segunda divisão, fique esperto em mercado de gols. Molde versus Raugensound. Eu tenho o Molde na sexta colocação e o time visitante, 11ª posição. Puxando a Race, o Molde em casa, 5 jogos, 3 vitórias, apenas uma derrota e um empate. Mercado de gols é pancadaria de gols, tá? O mais de 1,5 gol bate fácil. Time visitante oscilando, 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos e o Molde venceu todas as partidas e 4 delas por mais de 1,5 gol. Time, aqui vejo 2 alternativas, tá? Jogando em casa, pelo histórico apresentado, sim, o Molde é favorito. A odd não é tão alta, uma odd de 1,20, mas de repente para colocar numa dupla pode ser uma alternativa. A gente viu também que o mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, vem muito forte. Então a gente pode compor essas informações para também subir essa odd. Por exemplo, vitória do Molde, jogo com mais de 1,5 gol, a odd vai subir. Outra dica, primeiro tempo começou, você está assistindo ao vivo, jogo começou em alta intensidade, fique esperto no over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo com odd acima de 1,50. E a mesma lógica para uma vitória do Molde, talvez já no primeiro tempo para tentar melhorar a questão da odd. Fechado? 14h15, ainda na Noruega, eu tenho aqui Stronghold 7 versus Bodø/Glimt, grande Bodø/Glimt, velho conhecido do canal. Bodo que vem na primeira colocação, pega o Stronghold 7, 12ª colocação. Puxando aqui a Race, time da casa oscilando, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate, mercado de gols mais de 1,5 gol, 2 de 5. O Bodø/Glimt jogando como visitante é uma máquina, 5 jogos, 5 vitórias, mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, o Bodø/Glimt venceu 1, 2, 3, 4, todas as partidas com no mínimo mais de 1,5 gol. Time de primeira colocação, que manda bem pra caramba, uma Race linda, mesmo fora de casa. Aqui, sinceramente, em pré-live não tem muito o que inventar. Odd de 1,50, uma entrada mais conservadora, Bodø/Glimt empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, o Bodø/Glimt amassando, e geralmente ele amassa, dá para tentar a vitória seca. E também é jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Mesma lógica que eu falei do Molde, fique esperto no primeiro tempo. Jogos do Bodø/Glimt, o primeiro tempo ele começa forte e geralmente sai gol no HT, que é o primeiro tempo. Então, o jogo tá lá, pressão, chute a gol, escanteio, odd acima de 1,50, dá para tentar pegar o over meio gol HT, que é um golzinho já no primeiro tempo. Fechado?
Bora lá, time. Campeonato Brasileiro Série A na área. 16 horas eu tenho o jogo do Grêmio contra o Curitiba. Grêmio, terceira posição, baita campeonato. Pega o Curitiba lá embaixo, lanterninha, fazendo um péssimo campeonato, pelo menos até o momento. Olhando aqui a Race, o Grêmio em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Curitiba como visitante, vem mal, não é à toa que está lá embaixo. 4 derrotas, 1 empate, nenhuma vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, já vejo duas alternativas aqui pra gente, tá legal? Algo a favor do Grêmio, a odd não é tão alta, 1,47, 1,44. Em pré-live, de repente, uma odd para usar numa dupla ou ao vivo. Deixa o jogo começar, essa odd muitas vezes ela já sobe, né? Lógico, se o Grêmio não fizer 1-0 rapidamente. E aí, ao vivo, o Grêmio melhor na partida, odd de 1,50 para cima, você tenta alguma coisa a favor do Grêmio. O Grêmio jogando em casa, enfrentando o Curitiba, sim, é favorito. Mercado de gols também vem forte, mais de 1,5 gol, odd de 1,30, 1,29, uma odd bacana de repente para usar na dupla. Vou trazer para vocês a tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80% de acontecer. Com relação aos escanteios, o Grêmio tem uma média de 7,3, o Curitiba 6,2. São duas equipes que produzem muitos cantos. Então eu acho que a partida aqui é partida para ter mais do que 7, mais do que 8 escanteios. A média do Grêmio total, 12,5. Média do Curitiba, 11,2. Muitos cantos, tá legal? Cartões, o Grêmio 2,1, Curitiba 3,5, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora, 16 horas tem o Palmeiras versus Botafogo, jogo no Allianz. O Botafogo na primeira colocação, 27 pontos, e o Palmeiras segunda posição, 22 pontos. Baita campanha do Botafogo até o momento, mesmo que perca no Allianz, ainda permanece na primeira colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race. Palmeiras em casa muito forte, 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Palmeiras no Allianz sempre faz boas partidas e tem o retorno, né, do Veiga, do Rony, do Everton. Palmeiras vem mais completo do que na última partida contra o Bahia. O Botafogo jogando fora, oscilando. 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 2 de 5. Time, vamos lá. Palmeiras em casa, jogando completo, como eu falei, faz excelentes partidas, parece que o Allianz vai estar cheio, mesmo o Botafogo vindo numa baita campanha, eu acho sim o Palmeiras favorito jogando em casa. Odd de 1,62, 1,60, entrada mais conservadora, Palmeiras empate anula, pega essa odd, monta numa dupla. Ao vivo, Palmeiras amassando, dá para pensar na vitória seca, até porque é um jogo de 6 pontos, eu acredito que o Abel vai querer essa vitória de qualquer maneira. E também, falando aqui de mercado de gols, eu gosto do mais de 1,5 gol. Acho que o Palmeiras vai agredir, o Tiquinho pelo lado do Botafogo vem fazendo muitos gols, então eu acho que é jogo para pelo menos 2 golzinhos. Mais de 1,5 gol, odd de 1,31, monta na dupla. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85% de chances de acontecer. Escanteios, o time do Palmeiras jogando no Allianz faz escanteio pra caramba. Ou seja, Palmeiras tá ali na pressão, o gol não sai, fique esperto com os escanteios, principalmente final do primeiro tempo, canto asiático, canto limite. Palmeiras é maquininha de cantos. Lógico, se o Palmeiras rapidamente fizer um gol, aí a coisa acalma, tá legal? Agora, Palmeiras 0-0 ou de repente o Botafogo abre o placar, mercado de cantos aqui, tá legal? Com relação aos cartões, 2,4 Palmeiras, 3,1 para o Botafogo, um jogo aí praticamente dos líderes, eu acho que cada equipe recebe pelo menos um cartão. E bora, 18h30, América Mineiro versus Internacional. Eu tenho o Internacional na 8ª colocação e o América Mineiro dentro de zona de rebaixamento, 18ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na Race, o América Mineiro em casa, dos 5 últimos jogos apenas uma derrota, 1 empate e são 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O Inter, como visitante, oscila. 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Mercado de gols, mais de 1,5 gol,
4 de 5, também com alta probabilidade para gols. E o ambas marcam chama atenção. Time, eu já venho aqui com vocês, tá? Nesse mais de 1,5 gol. A probabilidade em pré-live é alta e a odd é bem interessante. Odd de 1,40, 1,35, uma odd bacana para colocar numa dupla ou mesmo ao vivo, 10, 15 minutos. O gol não sai rapidamente, essa odd já vai para 1,50, 1,60. O jogo está interessante em alta intensidade, ao vivo você pega o mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60. Também pode ser uma boa alternativa, tá legal? Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,95, 1,87. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 95% de chances de acontecer, probabilidade bem alta. Cantos, escanteios, o América tem uma média de 5,4, o Inter 4,5. Para a gente ter mais do que 6,5 escanteios, 75% é a probabilidade. Cartões, 2,6 para o América Mineiro, 3,1 para o Inter, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora, 18h30, Red Bull Bragantino versus Goiás. Red Bull Bragantino na 9ª colocação, pega o Goiás, 17ª colocação dentro de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na race. Red Bull Bragantino em casa, dos 5 últimos jogos, 3 vitórias e 2 empates. E a última vitória foi um chacoalho no Flamengo. O Flamengo não viu a cor da bola, tá legal? 4-0 no Flamengo. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Goiás jogando fora oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5 também. Boa probabilidade para gols. Time, diante do último jogo do Red Bull Bragantino, pelo menos em pré-live não tem como ir contra, né? O Goiás pode ganhar lá? Claro que pode, é futebol. Mas jogando em casa e o que jogou contra o Flamengo, eu tenho uma odd de 1,50, uma entrada mais conservadora, Red Bull Bragantino, empate anula, monta na dupla, ao vivo. Se tiver dando aquele amasso parecido com o que deu no Flamengo, dá para tentar a vitória seca. Mercado de gols, eu gosto aqui do mais de 1,5 gol. Odd de 1,28, 1,29, uma odd bacana de repente para um bilhete duplo. Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 85% de chances de acontecer. Com relação aos escanteios, o Red Bull Bragantino tem uma média de 6,8, é um time agressivo, principalmente jogando em casa, joga para frente, não sai o gol, saem os escanteios, tá legal? O Goiás vem com uma média de 5,4, uma média bacana também. Cartões, Red Bull Bragantino 2,5, Goiás 2,4, para cada equipe receber pelo menos um cartão. Bora lá, time, dando continuidade, 18h30, eu tenho aqui Santos e Flamengo. Antes da análise, 2 informações importantes. O jogo é sem público, a Vila Belmiro foi punida depois das bombas lá no jogo entre Santos e Corinthians. Com relação ao Flamengo, ponto de atenção, o Flamengo na próxima semana tem jogo decisivo pela Libertadores. Será que o Flamengo vem com o time principal? Interrogação. 1 hora antes da partida, verifica ali pelo aplicativo da OneFootball se o Flamengo joga completo. Eu vou fazer a análise considerando o Flamengo com o elenco principal, tá legal? Bora lá. Flamengo, 4ª posição, Santos, 13ª colocação. Puxando aqui a race, o Santos em casa, dos 5 últimos jogos, nenhuma vitória, 3 empates, 2 derrotas, mesmo jogando em casa. O Flamengo como visitante, 1 derrota, 2 vitórias, 2 empates. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Jogos do Flamengo, eu particularmente prefiro entrar em mercado de gols sempre mais de 1,5 gol. É um time que joga para frente, é ofensivo e também a defesa gosta de tomar gols, né? Então, o mais de 1,5 gol sempre eu tenho a preferência. Vamos dar uma olhadinha na odd no mais de 1,5 gol. Odd de 1,38, uma odd bacana de repente para montar um bilhete duplo ou também deixa ao vivo, né? 10, 15 minutos, o gol não saiu, a odd vai subir, 1,50, 1,60, o jogo tá bacana, aí você pega o mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60 ao vivo, tá legal? Também pode ser uma boa entrada. Jogando com o time principal, tecnicamente acho o Flamengo mais time. E a gente tem um Santos que em casa não vem bem. E ainda quando a gente pega aqui o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos, o Flamengo ganhou 3, o Santos ganhou apenas 1 e tivemos um empate. A gente tem uma odd aqui em pré-live para o Flamengo de 1,95, 1,92.
Flamengo, empate anula. Pega essa odd, monta numa dupla. Lembrando, Flamengo completo, tá bom, galera? Se vier com o time misto, reserva, aí opera ao vivo. Tabela de probabilidades, falei do mais de 1,5 gol, 70%. Mercado de escanteios, o Santos tem uma média de 4,4, Flamengo 4,6. Cartões, 2,3 para o Santos, 1,9 para o Flamengo. Talvez aqui para cada equipe receber um cartão. Time, e às 21 horas separei uma partida que eu acho que pode ser interessante. México versus Honduras. A gente tem o México, que é uma seleção que está acostumada a jogar Copa do Mundo, tecnicamente tem bons jogadores, e pega Honduras, que sinceramente, tecnicamente está um pouquinho para baixo. Em pré-live, eu tenho uma odd de 1,50, ou seja, uma entrada mais conservadora, México empate anula, monta na dupla. Ao vivo, o México está melhor e tem seleção para isso, aí a gente pode tentar a vitória da seleção mexicana. Fechado? Vamos lá, time, hora do bilhetinho. Antes, uma coisa muito bacana e importante para quem tem interesse no grupo VIP, planos de futebol, plano mensal, a partir de R$ 29,00 por mês. E também, se você aproveitar a promoção, você já pega o anual por R$ 99,00. É isso mesmo, R$ 99,00, um ano de grupo VIP de futebol. Se você fizer a conta, dá menos de R$ 10,00 por mês e vai te ajudar pra caramba. No grupo VIP de futebol, diariamente você recebe tabelas com probabilidades, também bilhetes pré-live, que são duplas e triplas, muito bem montadas, e entradas ao vivo em jogos de alta intensidade, procurando mercado de gols, escanteios, cartões. É bem bacana, eu vou deixar o link aqui na descrição, clica lá, chega junto, que vale a pena. Agora toca no bilhetinho, eu montei uma duplinha aqui no Campeonato Brasileiro, jogo do Grêmio com o Curitiba, eu vou buscar para o Grêmio ganhar uma das partes, o Grêmio precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo, e no jogo do Palmeiras, eu vou buscar dupla hipótese para o Palmeiras, jogo com mais de 0 gols, ou seja, um golzinho resolve, e para o Palmeiras ter mais de 3 escanteios, ou seja, 4 ou mais escanteios para o Palmeiras. Se tudo isso der certo, odd de 1,75. Sorte para o nosso bilhete. Sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Se de repente esqueceram de dar o likezão, dá aquela marretada no like, voadora, carrinho, tudo no like aí ajuda demais. Se tiver sem tempo para fazer um comentário, põe um foguinho, um foguetinho. Se tiver com tempo, faz um comentário. A gente lê todos os comentários. Deixo aqui um forte abraço. Desejo boas operações. Te vejo por aqui amanhã. Valeu. Fui.